Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem aí, em seus lares, nesse frio, nesse outono, inverno e outubro, né? Bizarro. Onde era para ser uma primavera, o começo da primavera, agora é em outono e inverno, fora de época, não é mesmo? Em outubro, o mês das crianças, né? Que eu diga agora o mês das crianças, né? A gente vê, né, cenários aí aterrorizantes, né? Padrastos e madrastas aí concretando filhos, né? Matando seus filhos, né? Um caso atrás do outro, né? Matando seus enterrados, desvivando seus enterrados, né? Famílias desajustadas, desorientadas, disfuncionais, né? Jogando toda a sua frustração e sua raiva, desorientação, né? Em cima de crianças indefesas, né? Vidas indefesas, né? Onde existe a maior crueldade que é a de nascer nesse sistema de hoje, não é mesmo? A maior crueldade hoje é nascer, não é? É pôr uma vida no mundo para sofrer tão cedo, né? Precocemente, não é verdade? Famílias desestruturadas, desorientadas, disfuncionais, sacrificando vidas. Tem forças que se beneficiam desse sacrifício humano, né? Como se fosse um grande ritual sacrificial de vidas inocentes sendo levadas a perder suas vidas, né? Bom, vamos falar aqui, né, sobre cidades resilientes, né? Aqui tem até aqui um blog no blog do governo.br, governo federal, né? Existe aqui a agenda MCR, construindo cidades resilientes, internet dos corpos, né? O que estamos vendo que à frente se avizinhando aí, né? Aquela ideia distópica orwelliana, né? Que já estamos vivendo hoje, né? Monitoramento total e vigilância, né? do remota dos seres humanos, né? Onde você está, né? Que eu diga agora é o controle, né? Sistemático, né? Da vigilância, como é hoje, também nas redes sociais, né? Nas mídias sociais, né? Do que pode e não pode ser dito, não é verdade? E as plataformas obedecem esse critério. Os algoritmos obedecem esse critério, não é mesmo? Do que pode ser dito e o que não pode ser dito. O que não pode, né? Que vai contra, né? Algo que vai ferir, né? Uma ideologia específica, né? Ele é realmente automaticamente e rapidamente deletado do sistema, né? Vídeos, né? Que falam em determinado assunto, muito, né? Que toca numa ferida específica, é deletado, né? Apagado do sistema, é apagado da plataforma, né? Seja no YouTube ou qualquer que seja, não é mesmo? Então vemos o controle sistemático aí das redes, né? Já acontecendo, né? Então, vamos aqui falar sobre cidades resilientes, inclusive construindo cidades resilientes na Agenda 2030 da ONU, né? Pois a ONU, ela quer exatamente mesmo, né, ter controle, né, social. Ela visa o controle social e redução, né, sistemática, né, da população na Terra, né, e também a redução da pobreza. Eu vi um vídeo aqui de um rapaz reclamando, né, que né, a Moema já não é mais o que era 30 anos atrás, né? Antigamente tinha só casas com muros baixos, portões baixos, né? Ninguém invadia as casas como antigamente, né? Você colocava uma garrafinha de leite lá do entregador do leite e deixava na mureta. Ninguém invadia, ninguém mexia, ninguém quebrava, fazia vandalismo. Hoje em dia, você deixa uma garrafa de leite numa mureta, vai lá, ou roubam ou quebram, né? Joga no chão, faz aquela alarde, aquela ruaça, né? Sujeira para todo lado, né? Antigamente não, se deixam alguma coisa em cima da mureta, ninguém mexia, né? Em bairro de Moema, né? E, inclusive, há um êxito muito grande dos novos ricos, né? Quem são os novos ricos de hoje? São os novos influenciadores de hoje, né? Ficam ricos, né? Propagando uma ideologia política específica agora, né? Para outros de uma classe específica, né? Uma classe desfavorecida, né?
dar, né, dar holofotes para essa pessoa, né, crescer e ficar rico, enriquecer, né, nas redes sociais, né. E aí esse ciclo vai, né, como uma bola de neve, né, gerando o quê? Uma nova geração de novos ricos, só que sem conteúdo algum, né. São antigos proletários, né, do proletariado, né, que se enriqueceram e agora, né, vão morar em Alphaville, né, nos condomínios de luxo da cidade de São Paulo, ou em Moema, né. Então existe esse conflito entre aqueles que já são, né, oriundos de uma classe, uma casta já, né, autêntica, e novos ricos que estão emergindo agora, que são os ricos mal educados, não é verdade? Então eu vi esse vídeo aí de um rapaz reclamando, né, um rapaz que vive em Moema, né, reclamando de como está a situação hoje na cidade, né. Está caótica, está, né, mesmo, né, em ladeira abaixo, né, não é verdade? Literalmente no fundo do poço. Né? Muito bem, ladies and gentlemen, vamos falar aqui então das cidades resilientes até 2030, né, liderada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos, aqui fala aqui, né, documento do gov.br aqui. Eu vou relatar aqui né, alguns pontos aqui, né. A articulação de vários atores promove resiliência local por meio da defesa política, da troca de conhecimento, experiências do estabelecimento de redes de aprendizagem entre as cidades. Né. As cidades que são imperfeições, as cidades são imperfeições, né? São projetadas, planejadas exatamente para controle, né, de um controle social, né? Controle das pessoas, né? Promovendo aí simultaneamente o fortalecimento das capacidades técnicas de conexão de vários níveis de governo e as alianças estratégicas, né? A chamada MCR 2030, né? Que está no site do governo. Então eles têm esse modelo, né? De cidades resilientes. O que é ser resiliente hoje em dia? O significado de resiliência aqui, né? Como diz aqui, olha só. Qual o significado de resiliência? O que vocês imaginam como resiliência? Né? É a capacidade de recuperar ou superar com facilidade situações adversas, problemáticas ou de estresse, retornando ao seu estado anterior de equilíbrio, seja físico, emocional ou mental. Como será que está a capacidade de equilíbrio físico, emocional e mental das pessoas hoje? Hoje mesmo estava ouvindo, né? Pessoas conhecidas da família aqui que estão passando por depressão, né? Com depressão, né? Estresse, sentindo falta da família. Né? Se a pessoa se casa, sente falta da mãe, né? Sente né? Aquela falta do seio familiar, né? Materno. Né? As pessoas sentem que algo lhes falta, né? Um carinho, uma carência específica de algo, né? Então, resiliência não implica ser invulnerável, imune aos sofrimentos, né? Mas sim a capacidade de enfrentar dificuldades com equilíbrio, otimismo e persistência sem se deixar bloquear pelo sofrimento. Então, hoje em dia, se fala em resiliência, se fala em como é o brasileiro. Né? O brasileiro né, passou a pandemia em 2020, o povo continua aí. Né? Todo mundo aí ganhando dinheiro, trabalhando, né? Lutando com a vida. Mas também vemos, por outro lado, famílias sendo destruídas, né? Por dentro, né? Desestruturadas, né? A classe média sendo, aos poucos, sendo desmantelada. Né? Então, como diz aqui, ela envolve características como flexibilidade, autoconsciência, persistência, otimismo e capacidade de adaptação e a construção de redes de apoio social. Né? Então, a palavra aqui tem origem no latim, resilientia, que é derivada de resiliere, que significa saltar para trás, ou voltar atrás, reforçando a ideia de retorno ao estado inicial após uma perturbação. Então, o que isso significa para cada um de nós? Né? Como lemos isso, né? Interpretamos isso? Né? Então, essa habilidade pode ser desenvolvida ao longo de tempo por meio de práticas como autoconhecimento e meditação e adoção de uma mentalidade de crescimento,
estabelecimento de metas realistas e o fortalecimento de relacionamentos positivos. Né? Então, né, ambiente profissional também, né, onde é valorizada como uma competência essencial para superar pressões, mudanças e adversidades. Não é mesmo? Então, como a gente percebe aqui, né? Então, o ideal de cidade resiliente aqui é exatamente isso, né? Como diz aqui, né? Então, engloba aqui municípios, né? A ideia aqui dessas entidades participantes que concordam em um propósito comum, tornar cidades resistentes, uma iniciativa global, né? Como o Fórum Econômico Mundial é o ideal do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, né? Klaus Schwab, né? É o ideal dos globalistas tecnofeudais, tecnocratas, né? Instaurar novas cidades resilientes, e já existem algumas aqui em alguns estados do Brasil, né? Como alguns modelos aqui, né? Modelos de cidades resilientes no Brasil. Se vocês forem pesquisar, vocês encontram. Então, existem alguns modelos aqui, né? Cidades verdes, né? Como eles chamam, né? Que está implementando aqui modelos de cidades resilientes com foco em adaptação às mudanças do clima, do tempo, e na redução de emissões de gases de efeito estufa, né? Mas será que existe mesmo esses gases de efeito estufa? Uma das principais iniciativas do programa Cidades Verdes Resilientes, lançada pelo governo federal, que visa aumentar a qualidade ambiental e resiliência das cidades brasileiras. Da integração de políticas urbanas, ambientais e climáticas. Né? Então, existem algumas cidades aqui no Brasil, como em Campinas, por exemplo, né? Reconhecida internacionalmente como pioneira da resiliência urbana, com a instalação de 36 sensores de alerta em áreas suscetíveis a inundações e realocação de famílias, né? Em zonas de risco, resultando em uma redução de 64% no número de moradores em áreas vulneráveis. Né? Já Santos, o litoral paulista, desenvolveu o Plano Municipal de Mudanças Climáticas desde 2015, um dos primeiros do país com monitoramento contínuo em áreas costeiras e forte participação da sociedade civil. Né? Também aqui, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo estão engajadas em redes internacionais do C40, CITES, né? E o programa 100 Cidades Resilientes, né? Promovendo ações a baixo carbono e adaptação climática. Né? Então, estamos vendo aí uma série de outros fatores envolvidos nesse esforço, né? Nesse planejamento, né? Da implementação dessas cidades. Né? Incluindo também as cidades, né, interligadas com o Neuralink, né, com a internet dos corpos, né, como diz aqui também. Né, vamos entrar agora no ideal de internet dos corpos. Né, a rede formada de dispositivos conectados diretamente ao corpo humano, como a ideia de Yuval Noah Harari, que é o conselheiro do Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial, né, tem dito, né, como escrito em seu livro Homo Deus, por exemplo, né, funcionando como uma extensão da internet das coisas, transformando o corpo em uma plataforma de dados, que possuem externos como relógios inteligentes, pulseiras fitness, que monitoram sinais vitais e atividades físicas, que já existem hoje, né? Como marca-passos, implantes cocleares e até incorporados como pílulas digitais ingeríveis. Intrigante isso, né? Que coletam dados internos e enviam aos dispositivos remotos. A IoB permite o monitoramento e análise, em alguns casos, modificação do corpo humano e comportamento com aplicações de saúde, segurança e conveniência com o uso de microchips RFID para acesso a prédios ou pagamentos. No entanto, a tecnologia enfrenta desafios significativos relacionados à segurança cibernética, já que dispositivos vulneráveis podem ser hackeados com consequências potencialmente fatais. Além de preocupações com a privacidade, especialmente sobre quem tem acesso aos dados biométricos e como eles são utilizados. Então percebemos aí, né, o futuro distópico bem à nossa frente, né? Mas será que vai se concretizar em sua totalidade? Né?
se o Criador tem outros planos para a humanidade. Né? E estamos aqui, né? Como testemunhas desses acontecimentos. Né? Porque quem viver, verá. Não é mesmo, legítimos? Então deixo com vocês aqui mais essa análise, essa reflexão. E mais um. Despertando das ilusões fabricadas. E até a próxima.